Ele apareceu no horizonte, ainda longe. Talvez alguém perdido, talvez só um caminhante qualquer. Mas o pai o reconheceu. Ele não pensou duas vezes, não mandou um servo, não esperou que o filho chegasse até a porta. Ele simplesmente levantou as vestes, como quem já não liga para as aparências, e correu. Os servos pararam, na hora. A cena era inacreditável. Esse era o senhor da propriedade, o homem de quem dependia tudo ali. E homens assim, eles não correm, não naquela cultura, não daquela forma. Mas ele correu. E enquanto corria, ele sorria. Saudade, alívio, amor. Meu filho, ele repetia bem baixinho, quase sem perceber. Aquele garoto inconsequente que pediu a parte dele, que foi embora, que nunca mandou notícias, que gastou tudo. Mas é o meu garoto. E o filho vinha vindo, bem devagar, de cabeça baixa, vergonha, arrependimento, aquela sensação de quem trocou tudo por nada, de quem chegou ao ponto de disputar comida com os porcos. Ele já não se sentia digno de ser chamado filho. Ele se contentaria, sabe, em ser só um empregado. Ele nem teve tempo de dizer o discurso que tinha ensaiado. Porque o pai correu como nunca antes. E quando finalmente chegou perto dele, ofegante, suado, sorrindo, ele simplesmente não disse nada, só se lançou num abraço apertado. Jesus podia ter explicado a graça com teorias, com conceitos teológicos complexos, mas ele preferiu contar essa história, uma história tão humana, tão de perto, que até hoje faz a gente se emocionar. Porque a graça não é só bondade, não é só misericórdia, não é só uma segunda chance. Ela é um amor que desarma. Antes de qualquer mérito, antes de qualquer explicação, antes do filho conseguir oferecer qualquer coisa. E é exatamente por isso que ela é tão chocante. Existe uma lógica moral que todos nós carregamos dentro de nós. Ela parece natural. Desde criança a gente aprende isso. Boas notas trazem recompensa. Trabalho duro traz reconhecimento. Erros trazem punição. Você faz algo e então recebe algo em troca. E sem perceber, a gente começa a tratar Deus da mesma forma. Obediência gera bênção. Esforço gera mérito. Pureza gera aproximação. Toda religião humana funciona mais ou menos assim. E até boa parte do que hoje a gente chama de cristianismo, na prática, funciona desse jeito. A gente começa a pensar, deixa eu me consertar primeiro e aí quem sabe ele me aceita. É por isso que o irmão mais velho ficou do lado de fora da festa. E ele não era um vilão, era o homem que tinha permanecido, que tinha trabalhado, que tinha obedecido. E agora, ele via o irmão que desperdiçou tudo sendo celebrado como se nada tivesse acontecido. A raiva dele faz sentido. É a raiva que qualquer pessoa razoável sentiria. E é exatamente aí que a graça começa a incomodar. Porque ela funciona numa lógica completamente diferente. A religião natural do ser humano diz, mude, e então, talvez, Deus te aceite. A graça diz o contrário, você já foi amado. E é esse amor que começa a te mudar. Você não se aproxima de Deus para ser aceito. Você se aproxima porque descobre que já foi aceito. E a nossa mente resiste a isso, não porque pareça mentira, mas porque parece radical demais. Os fariseus resistiram, a multidão resistiu, o irmão mais velho resistiu, e muitos de nós que acreditamos na graça teologicamente, ainda vivemos como se precisássemos conquistar aquilo que já recebemos, tentando merecer o que já foi dado, tentando ganhar o que já foi concedido. Mas olha só, quando alguém realmente acredita nisso, a vida inteira muda de lugar. Às vezes de formas que parecem loucura para todo mundo ao redor. Foi o que aconteceu com William Borden. Em 1904, um garoto de 16 anos embarcou num navio para dar a volta ao mundo. Ele era herdeiro de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. Tinha tudo que o século XX prometia para alguém como ele: acesso, prestígio, um futuro que qualquer um de nós desejaria. Mas naquela viagem, ele viu o mundo de verdade: pobreza, dor, pessoas vivendo e morrendo sem nunca terem ouvido falar daquilo que ele tinha recebido de graça. E alguma coisa muito forte aconteceu dentro dele. Quando ele voltou, ele abriu a Bíblia e escreveu 2 palavras na contracapa, sem reservas. Ele decidiu abrir mão de absolutamente tudo. Tinha encontrado a pérola de grande valor. Então entrou em Yale, não para construir uma carreira, mas para se preparar para o campo missionário. Em Yale, ele fundou grupos de oração, serviu os sem-tetos de New Haven, recusou ofertas de emprego que fariam qualquer jovem sonhar acordado.
E quando recusou a última, um cargo executivo em uma das maiores empresas do país, ele abriu a Bíblia de novo e escreveu mais 2 palavras: sem recuos. Ele escolheu ir para a China, alcançar os muçulmanos de Kansu, um dos campos mais difíceis e menos promissores daquela época. Só que antes de ir, ele precisava aprender árabe. Então, ele foi para o Egito. E foi exatamente lá que aconteceu o inesperado. Ele contraiu meningite. E 2 semanas depois, ele morreu. Tinha só 25 anos. Morreu sem nunca ter chegado ao campo missionário que tinha escolhido. Mas, depois que ele partiu, alguém abriu a Bíblia de Borden pela última vez e encontrou as últimas palavras que ele escreveu ali, sem arrependimentos. William não morreu como mártir numa execução pública. Ele morreu de doença, longe do lugar onde queria estar, sem ver nenhum fruto das escolhas que tinha feito. E ainda assim, ele escreveu, sem arrependimentos. Isso não é heroísmo de religião, não. É o resultado de alguém que encontrou algo tão real, tão profundo, tão revolucionário, que mudou completamente o que ele valorizava. Ele não abriu mão de uma fortuna por obrigação. Abriu mão porque encontrou algo maior que tudo, algo que o alcançou primeiro, de graça, antes que ele pudesse merecer qualquer coisa. Isso é o que a graça faz quando pousa de verdade numa vida. Ela não produz culpa, não produz dever, ela muda o entendimento do que é realmente valioso. Sabe, a parábola do filho pródigo não é no fundo uma história sobre um filho que voltou. É uma história sobre um pai que ama, sobre quem Deus é. Um Deus que não espera você conseguir chegar até ele. Um Deus que se rebaixa e corre na sua direção. Um Deus em que o amor não é uma recompensa pelo que você faz, mas a fonte de tudo que você faz. Um Deus que escolheu carregar o peso do pecado para que você pudesse ganhar roupas novas, um anel e um beijo. E é aí que a gente separa a graça da permissividade. O pai que correu não finge que nada aconteceu, ele perdoa. A cruz, ela é o custo real desse perdão. É Deus pagando o preço para nos trazer de volta, correndo ao nosso encontro. Ele não te pede nada, ele só te abraça e diz: vem, entra comigo. E talvez seja exatamente isso que ainda mexe tanto com a gente na graça. Não é uma história sobre um filho que se arrependeu o suficiente para merecer uma segunda chance. É a história de um pai que estava olhando para o horizonte, esperando. E quando viu aquela figura aparecendo ao longe, ele não calculou, não exigiu explicações, não esperou, ele correu. William Borden escreveu, sem arrependimentos, às vésperas de uma morte que para o mundo parecia um desperdício completo. Um jovem, uma fortuna, uma vida inteira, um destino que nunca foi alcançado. E ainda assim, sem arrependimentos. Porque quando você é encontrado por um amor assim, tudo o que fica para trás começa a parecer pequeno demais. E as pessoas não entendem isso. A graça incomoda. Talvez porque no fundo todos nós esperamos encontrar um Deus que fique parado, um Deus que faça cálculos, um Deus que exija explicações. Mas o pai da parábola correu, abraçou, beijou, recebeu, e talvez seja exatamente isso que ainda mexe tanto com a gente na graça. O pai correu.